Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Termina nesta quinta-feira, dia 6, o prazo para participação na consulta pública online sobre a política nacional do novo ensino médio. Qualquer pessoa pode responder ao questionário através do WhatsApp 11 97 715 4092 ou pelo portal do Governo Federal, gov.br. As consequências da reforma do novo ensino médio para a educação pública é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia aos nossos telespectadores e telespectadoras. Então, temos essa consulta do MEC, né? Qual é a importância, né, do nosso telespectador, da nossa telespectadora, responder a essa consulta, Bruno? Bom, é de suma importância que a gente tenha a participação da sociedade na resposta a essa consulta, tanto os trabalhadores da educação, os estudantes, as estudantes e também as famílias, né? Porque essa consulta é um espaço que nós disputamos para ter, ela não acontece no formato que nós gostaríamos de fato, ela não expressa a nossa necessidade de participação, mas ela é um instrumento que nós conseguimos, dentro dessa disputa que nós temos feito sobre o ensino médio, de ter alguma participação da sociedade, né? Uma forma de incidir. Então, para o pessoal entender a importância de participar, é importante que entenda também como se deu a construção desse processo, né? Nós tivemos, em 2017, uma modificação do ensino médio, que foi feita de forma totalmente autoritária, vem no contexto ali de mudança do governo Dilma para o governo Temer, que não foi uma mudança que se deu pelas urnas, que se deu pela vontade da população, mas por um golpe de Estado, em que a presidenta foi substituída e junto com ela, uma das primeiras medidas de Temer foi exatamente fazer uma medida provisória para que o ensino médio fosse mudado. Então, não foi nenhum debate que aconteceu dentro do Congresso Nacional, uma proposta que o presidente enviou para o Congresso, para que o Congresso primeiramente avaliasse e depois discutisse em comissões e depois votasse. Ele manda uma medida provisória, né, ou seja, uma medida tomada unilateralmente e deixa aquele processo tramitar no Congresso e depois mobiliza a base dele para poder acontecer a aprovação. Então, Qual era o argumento, Bruno, assim, na visão, né, de Temer? Para que precisaria mudar o ensino médio? O que ele disse para a sociedade é que o ensino médio era ruim, já existia discussão sobre a melhoria do ensino médio e o governo precisava fazer a mudança no ensino médio para que o ensino médio melhorasse. De fato, ele trabalha com um argumento que é verdadeiro. Havia um reconhecimento da sociedade de que o ensino médio não estava funcionando, né, que tinha vários problemas e que ele precisava também ser modificado. Mas com base nesse argumento que era verdadeiro, ele inventa uma reforma, né, dizendo que vai melhorar. E aí é que está a falta de verdade no processo, porque a reforma do ensino médio ela não veio para melhorar. E ela não veio para melhorar porque, para a gente melhorar o ensino médio, isso é consenso naqueles que estudam, né, o ensino médio, naqueles pesquisadores, naqueles especialistas que estudam o ensino médio, é preciso que a gente tenha mais investimento no ensino médio. E ao mesmo tempo que Temer fazia uma mudança, propunha uma mudança para o ensino médio, ele também fez uma lei, né, uma mudança na Constituição, que congelava os investimentos na educação. Então não tem como eu melhorar o ensino médio, inclusive expandindo a oferta em tempo integral, que é uma das propostas que estava na própria reformulação que ele traz, né, sem, por exemplo, melhorar a estrutura das escolas. Como é que eu vou oferecer uma escola que o aluno passa manhã e tarde lá, que não tem banheiro para ele tomar banho, por exemplo, que não tem mais alimentação para ele poder garantir a permanência dele lá. Então a gente viveu isso, né, e esse modelo se institucionalizou e dentro de um prazo ele iria se expandindo. Agora em 2022, todas as escolas do Brasil têm os primeiros anos do ensino médio e os segundos anos, né, primeiras séries e segundas séries do ensino médio, com o modelo implementado. E aí ficou de forma generalizada. E o que é que aconteceu nessa fase que a gente está vivendo agora? Além dessa mudança das escolas que são em tempo integral, as escolas regulares passaram a
sofrer várias mudanças. A gente tem a redução das cargas horárias das disciplinas de português, de matemática, de história, de geografia, de biologia, de física, e no lugar de você ter essa carga horária que você tinha antes para essas disciplinas, você tem os chamados itinerários formativos. Bruno, a gente vai falar já sobre esses itinerários formativos. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje nós estamos conversando com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital, que está falando aí sobre a reforma do ensino médio. E no bloco anterior você estava falando aí sobre os itinerários formativos, que já gerou até piada, né? Até pelos temas, né, que esses itinerários, né, trouxeram para o ensino médio. O que significa isso, Bruno, para o professor, né, nesse momento em que essa reforma já está implantada, não é isso? Isso. Significa, primeiro, uma redução da sua carga horária, da disciplina que você foi formado para lecionar, né? Os professores estão assumindo disciplinas, componentes curriculares, porque não são nem disciplinas, componentes curriculares que eles não se prepararam não foram formados, na verdade, para poder assumir, né? E não na realidade aqui do estado, mas de outros estados, a gente tem pessoas que não são professores, que estão assumindo esses itinerários, né? Os chamados profissionais de notório saber. Então, você tem publicitário, você tem advogado, você tem médico, enfermeiro, assumindo disciplinas na sala de aula. E pessoas, inclusive, né, de outras áreas que estão assumindo esses componentes. Como se o fato da pessoa ter um conhecimento desse a ela a autoridade para transmitir esse conhecimento. Exatamente, é isso? Como se ele tivesse sido preparado para ser professor, porque ele vai para a escola e assume uma função de magistério, né, porque está na sala de aula com os estudantes. Mas ele não foi preparado para isso, né, ele não tem qualificação para isso, mas ele está lá assumindo. E a gente tem também os professores, mesmo sendo sobrecarregados com esses conteúdos que não são necessariamente do seu conhecimento, da sua formação, dando disciplinas ou cursos, ou enfim, inventando, né, formas de ocupar aquele tempo da sua própria carga horária para poder preencher a carga horária Bruno, que tem. Vamos falar um pouquinho sobre esses cursos aí, né? Tem sobre brigadeiro, tem RPG, fala um pouco sobre isso. Então, surgiram aí, né, foi feito um levantamento das disciplinas que foram surgindo. Então, como fazer brigadeiro virou um dos componentes curriculares, por exemplo, né? O que existe por aí, tem outro componente curricular que o nome é o que existe por aí, né? Enfim, surgem diversas aberrações, na verdade, pedagógicas, dentro de um modelo, né, em que se fala da atratividade, de buscar o interesse do estudante, mas que, na verdade, é um currículo solto, né, e que, na verdade, não forma o estudante para a vida, como o ensino médio fez a propaganda que faria. A gente vai atingir o interesse daquela juventude, vai preparar ela para a vida fora da escola, mas na verdade nem faz uma coisa nem faz a outra e nem faz o que a escola antes se propunha fazer, que era oferecer pelo menos as disciplinas da formação geral básica, as disciplinas que nós conhecemos, História e Geografia. Por quê? Porque você reduz na prática a carga horária dessas disciplinas, disciplinas que tinham 4 horários na semana, hoje tem 2, tem 1, né? Tem disciplinas que nem tem mais a obrigatoriedade de ser oferecidas no currículo, como é o caso de Sociologia, Filosofia. Em alguns estados elas não existem mais, né? Língua espanhola, por exemplo, tem vários estados que não dão mais essa disciplina, ela não é mais uma disciplina que faz parte do currículo do ensino médio, né? E antes ela era obrigatória. Então a gente tem uma descaracterização do currículo que nós tínhamos
e tem uma descaracterização do próprio currículo novo proposto. E no final você não tem nada, você tem um vazio. O pai né? e a mãe que imagina que o seu filho ou filha está indo para a escola para, por exemplo, se preparar para o Enem, e ela está aprendendo sobre RPG ou sobre como fazer brigadeiro. Isso, exatamente. A gente não tem uma preparação nem para os exames, como o Enem, vestibulares, nos estados onde isso existe, né, ainda, nem uma preparação para o mercado de trabalho, que é o que também se dizia que ia acontecer, e nem muito menos para atuar enquanto cidadão na vida, porque, inclusive, a ideia das disciplinas desses itinerários é dentro de uma perspectiva também privatista, de que a pessoa vai ser empreendedora. Por isso que surge muito essa disciplina de como fazer brigadeiro, como fazer alguma coisa para vender, né? Porque a ideia é que a pessoa se torne um pequeno comerciante, né? Se instituiu essa ideia. E isso, na prática, não está funcionando. E agora, no governo Lula, quem está nos acompanhando, né, vai ter a chance de dar uma resposta, né, acerca desse ensino médio, se está gostando, se não está, né? Como é que a pessoa faz isso, Bruno? Ela vai precisar procurar a plataforma do governo federal Participa Mais Brasil, e nessa plataforma ela vai acessar a consulta que está aberta pelo MEC sobre o novo ensino médio. E qual é a nossa defesa, né? A consulta ela é estruturada em 11 perguntas, ela tem uma proposição, né, levanta um problema que está já colocado no ensino médio, porque o MEC já entendeu que tem problema no ensino médio instituído, porém o MEC não tem tido a posição de que essa reforma ela precisa ser revogada. Essa posição é nossa, do movimento educacional, dos sindicatos, da nossa confederação. Então, eles colocam um problema, colocam uma possível solução e perguntam se a pessoa concorda ou discorda. Nós estamos recomendando que as pessoas marquem em todas as 11 perguntas discordando da proposição e fazendo um comentário, né, porque pede-se também um comentário acerca dessa discordância que nós estamos apresentando. Por quê? Porque nós não defendemos que essa reforma ela seja modificada. Por tudo que a gente expôs aqui, a gente entende que ela não tem solução porque ela não foi feita para dar certo. Ela foi feita exatamente para prejudicar os estudantes e as estudantes das escolas públicas. Então, a gente quer um outro modelo. Então, a gente está pedindo à comunidade escolar, aos trabalhadores de educação que respondam à consulta discordando da consulta, fazendo um comentário, né, de que esse modelo não nos representa e enviando para o MEC para que o MEC tenha o máximo de respostas possíveis contestando a reforma que foi feita. Ok. Nós conversamos com Bruno Vital, coordenador-geral do SINTRN. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Espero contar com a colaboração de quem nos assistiu hoje no programa. O SINTRN reforçou o pedido de envio do memorando com as orientações sobre o pagamento dos dias de greve, conforme o acordado na última audiência com a Secretaria Estadual de Educação. O governo do estado vai negociar com os aposentados a devolução dos valores recebidos a mais. A medida solicitada pelo SINTRN vai garantir aos cerca de 300 aposentados um tempo hábil para reorganizar o orçamento e devolver o dinheiro a mais recebido em virtude de um erro da Secretaria de Administração. O SINTRN lançou nesta terça-feira, 27, um questionário virtual para mapear a realidade dos jovens trabalhadores em educação. A pesquisa tem como público-alvo os profissionais com 35 anos ou menos, filiados ou não ao SINT. Os interessados podem participar acessando o link no site, Facebook e a bio do Instagram do SINTRN. O programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o domingo que vem com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Até lá!